Boa tarde. Ainda tá aqui girando, né? Tô esperando que ele termine de girar. Boa tarde, voltei depois de algum tempo, mas estou aqui. Aí a gente vai dar continuidade a ler Timóteo, terminando Timóteo 1, vai ser o 5 e o 6. E eu espero que eu consiga terminar como eu prometi esse ano, certo? Deixa eu botar o celular para não disparar. Ai, deixa eu colocar aqui. Pronto, agora podemos. Então, nós vamos ler hoje Timóteo 5 e 6. E eu espero terminar esse ano. Só falta poucos meses. Eu vou ter que acelerar um pouco. Tive um problema na coluna. Então, fica difícil sentar e fazer live. Mas, como eu prometi aos Pais Celestiais, eu vou terminar. E depois começa uma live polêmica sobre a Bíblia, mostrando a maneira que eu entendo e mostrando porquê, né? Como eu aprendi, as coisas que eu entendi. Isso não quer dizer que a pessoa me ensinou desse jeito. É do jeito que eu entendi, né? Mas com provas bíblicas, tá bom? Então vamos ler Timóteo 5 e depois Timóteo 6, ok? Vamos lá. Vamos orar primeiro. Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais. Boa tarde, verdadeiros pais. Jesus, te peço tua orientação nessa leitura, sabedoria espiritual para continuar, para que eu possa entender e transmitir aquilo que eu compreendo de vós, Pai, através das palavras agora dos seus discípulos que ouviram de Jesus. Nós estamos lendo Paulo, que converteu depois da crucificação de Jesus e continuou dizendo que nós tínhamos que nos esforçar para ser salvos, né? Porque Jesus comprou o pecado, mas as pessoas continuaram pecando. Então há uma necessidade de parar de pecar, praticar a verdade e poder então evoluir espiritualmente e chegar, quando partirmos dessa terra para o mundo espiritual, estar conectado com os céus, pelo menos entrar no paraíso, se não conseguir se classificar como um perfeito através das três bênçãos para entrar no reino dos céus. Bondoso Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez, inclusive de nos preparar a segunda vinda do Messias, da qual nós já estamos vivendo hoje. Obrigado pela Mãe Moon, a filha unigênita, para que a toda a mensagem dela chegue ao nosso coração e possamos ser capazes de compreender. Muito obrigado pelo verdadeiro Pai que encontra convosco. Muito obrigado por mais uma tarde estarmos aqui. Por favor, dê discernimento a cada um de nós e sabedoria para estudar vossas palavras, dê discernimento à nossa família, para que continue lutando do vosso lado, que nós não possamos confundir o mundo físico e o mundo espiritual. Sabemos que lá é consequência do que fazemos, dizemos ou sentimos ou praticamos aqui. Então, por favor, acorda as pessoas, Pai, porque o tempo está limitado, está chegando ao fim. Te peço, não o mundo, mas as nossas oportunidades de nos arrepender para poder mudar de lado, porque senão passaremos sim pelo juízo, mas não no juízo de fogo ou quando morrer, mas a partir do mundo físico, pagando pelas coisas que fazemos, como disse Paulo, de Deus ninguém zomba. Tudo que a gente faz, a gente vai colher. Tudo que plantou, certamente colherás. Gálatas 6:7. E como Jesus também disse, Pai, que nós teríamos que prestar conta a Deus. Paulo disse, cada um prestará conta a Deus, e Jesus disse, tu que ligares na terra, será ligado nos céus. Por favor, nos dê força para mudar nós mesmos, depois o ambiente familiar e depois então poder dar exemplo às outras pessoas. Te peço que abençoe todos aqueles que tomaram o suco sagrado, aqueles que merecem vossa bênção e vossa proteção, que estão lutando para ficar do vosso lado. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Vamos lá, Timóteo 5. Eita, pai. Eu tô lendo hoje mais cedo, né? Porque mais tarde fica pior para eu ler. Timóteo 1, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Não repreenda asperamente o ancião,
mas admoestando como pai aos moços como irmãos e as mulheres idosas como mães e moças como irmãs de pureza. Se você não é capaz de tratar bem seus pais, a quem você vai tratar, né? Honrai as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filho ou neto, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, os filhos e os netos, cuidar dos avós. A recompensa e a recompensa seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva desamparada espera em Deus e preserva de noite e dia em rogos e oração. Mas o que vive em deleito, vivendo está morta. Ou seja, se está fazendo coisas que a Bíblia diz para não fazer, né? Em deleito, ele está falando deleito da carne, então para Deus essa pessoa está morta. Manda, pois, essas coisas para elas, seja irrepreensível, para que elas sejam, ensinar elas essas coisas, para elas tornar-se irrepreensível. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Gente, isso é muito sério, né? A gente vê as pessoas indo nas igrejas, orando, falando, mas não pratica a palavra de Deus, que não mudou ao longo dos anos, pelo contrário, ficou mais forte, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com nossos velhos, com nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Temos que ter muito cuidado. Então, um minutinho só. Um minuto só, não tenho. Eu acho que a vida da gente se torna difícil a cada dia, mas nós temos que lutar e acreditar que Deus verdadeiramente é nosso Pai. Se nós não acreditamos assim, nós não teremos chance de fazer as coisas de acordo com os céus. A vida não é fácil para ninguém. Todo mundo quer viver a vida dos outros, né? Mas ela não é fácil para ninguém. Então vamos viver a vida de acordo com os princípios do céu, com a vontade de Deus, para que nós possamos ter força e ir adiante em cada situação de nós estivermos, possamos ser capazes de vencê-la com fé, né? Com fé. É necessário que nós tenhamos fé, certo? É necessário que possamos ter fé de verdade. Ai, Deus. A vida é fácil? Não se iluda, porque não é para ninguém fácil. Certo? Então, vamos manter nossa força interior junto conosco, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Ok? Então, vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo as palavras, que hoje até para ler tá meio difícil. Minha coluna tá doendo, eu tô com dor de cabeça, mas faz parte. Nunca seja escrita viúva como menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só homem. Porque antes de 60 elas podiam casar. Elas poderiam querer casar. Tendo testemunho de boa obra, e se criou os filhos, e se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, esse lavar os pés do santo é por conta de Paulo, viu? Jesus mandou lavar os pés de ninguém, não.
mandou eles ser humildes. Se socorreu o aflito e se praticou a boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se torna leviana contra Cristo, querem se casar. Ou seja, isso ele está dizendo que as viúvas não deviam se casar. Tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprende também a andar ociosa de casa em casa. E não só ociosa, mas também paroeira e curiosa, falando o que não deve, ou seja, fofoqueira. Fofoca também é pecado. Quero, pois, que as que são moças se casem, gere filho e governe a casa e não dê ocasião ao adversário maldizer. Para Satanás não maldizer ela, né? O povo maldizer e Satanás também. Porque algumas já se desviaram indo após Satanás. E se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorras. E não a sobrecargue a igreja para que se possa sustentar que diversas são as viúvas. Ou seja, que se você tem família, ajude. Não espere que os outros vão ajudar. Os presbíteros que governam bem seja estimado por digno de dupla honra, principalmente que trabalha na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debula, e é digno o obreiro de seu salário. Quer dizer, os presbíteros e obreiros deveriam ter salário, e não viver de dízimo nem nada. Aos que pecarem, repreendam, a igreja devia pagar se tem grande condição, se não tiver, que trabalhe. Aos que pecaram, repreendam na presença de todos, para que também sirva de exemplo e temor para os outros. Conjuro-te, eu prometo, promovo-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos dos eleitos, que sem prevenção, guarde essas coisas e não faça parcialmente, faça os ensinamentos por inteiro. A ninguém imponha principalmente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo mais puro. Primeiro vigia você mesmo. Você educa os outros, mas você não manda nos outros, né? Não beba mais água, não beba mais só água, mas um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequências enfermidades. Um pouco de vinho, não era para beber uma garrafa toda, né? Era uma taça de vinho antigamente que servia para limpar o estômago, etc. Os pecados de alguns homens são manifestados, precedendo ao juízo, ou seja, antes mesmo do juízo, antes mesmo que eles comecem a pagar, aí os pecados das pessoas serão revelados. E algumas manifestando-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestadas, que são as outras de maneira não pode ocultá-la. Tanto o mal como o bem serão manifestados. Timóteo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estivam ao seu Senhor e como digo de honra, para que o nome de Deus e doutrina não seja blasfemado. Ele estava dizendo isso porque o servo que acreditava em Jesus tinha que continuar servo e não podia dizer que era proibido ser, porque Jesus disse que todos eram filhos de Deus, para poder não ser a igreja acusada, né? E os que têm senhores crentes, não os despreze por seres irmãos, antes sirvam melhor, porque eles que participam do benefício dos crentes amados, e isto lhes exalta. Se fosse crente de verdade, não teriam servo. Me desculpa, mas Jesus disse isso, que as pessoas são iguais, são todos filhos de Deus. Se alguém ensinar alguma outra doutrina, se não conforme as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ser a palavra legítima, não criada nem por apóstolo, nem por discípulo, nem por reverendo, nem por pastores, e com doutrina segundo de piedade, ou seja, tá ferrado, né? Vai ser digno de piedade, ou seja, de piedade vai pagar. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões contenda de palavras, das quais nasce inveja, profia, mentiras, blasfêmia e ruim suspeita. Perversas e contida de homem, corrupto de entendimento. Quer dizer, eles ensinam coisas, muitos discípulos, inclusive os seguidores de Jesus, estavam ensinando coisas que Jesus não deixou, porque Jesus renovou a lei. Disse que o Velho Testamento, em Mateus 11:11, é melhor ir até 14, e ele diz que toda a lei e profeta profetizou até João, ou seja, depois de João começou a boa nova, e se eles quisessem acreditar, era o Elias que havia de vir. Por que Jesus disse isso? Porque o Velho Testamento foi testemunho para Jesus. O Novo Testamento é a vida de Jesus e testemunho da segunda vinda. Então não adianta pregar no Velho Testamento. Tem que pregar nas palavras de Jesus, e quando o Messias chega, nas palavras do Messias.
Por isso que ele disse isso. Perverso contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causada de ganho. Você paga para ganhar piedade. Apartai-vos de tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, não adianta você querer enriquecer com a igreja ou enriquecer de maneira ilícita, ou mesmo se apegar às coisas que você tem materialmente, porque a gente não trouxe nada e não leva nada. Ok? Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estamos isso contente. Se contenha cada um com o que tem e lute pelo que quer, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Porque eles querem ser ricos com as coisas dos outros, né? Tomar posse das coisas dos outros. Inclusive os políticos, muitos vão fazer isso. Vai vir as verbas para ser distribuídas, se eles quiserem, eles vão ficar. Então eles estão sacrificando os outros. E se fizerem isso, com certeza, ou agora ou depois, a conta chega. Ou durante o mandato, né? Vamos lá. Ele diz isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências, que é corrupção, loucas e lascivas, que submetem os homens na perdição e na ruína. Essas coisas submete os homens à perdição e à ruína. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todas as espécies de males. Não é raiz não, porque a raiz foi a queda de Adão e Eva, mas leva a todas as espécies de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, muitos, e se atravessaram a si mesmo como outras dores, quer dizer, vão receber outras dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade e a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Eu quero só lembrar uma coisa aqui, porque parece que você não pode ser rico, né? E isso não é verdade. A dignidade e anticorrupção cabem em qualquer lugar. O Jesus diz em Mateus 6:33, o seguinte, eu vou botar no final da leitura para que... Deixa eu chegar aqui no final, para que fique registrado. Quando Jesus disse em Mateus 6, estou colocando aqui, tá, gente? 6:33 disse assim. Eu acho que muitos conhecem. Ele disse assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, né? E tudo mais será acrescentado. Ou seja, se você está buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, com certeza absoluta, Deus vai dar o que você tem mérito para cuidar. Deus vai poder ajudar você a conseguir os seus sonhos dentro da maneira certa. Se você estiver de maneira errada, achando que ganhou coisa, que Deus está lhe abençoando, você está mentindo para você mesmo. As coisas de Deus são limpas e incorruptíveis. E quando Deus dá, Ele não toma. Às vezes Satanás dá um pedido que você fez a Deus de maneira errada. Então você tem que ter consciência de que lado você está e o que você está fazendo. Não se iluda. Oração de corrupto não chega aos céus. A Bíblia diz que Deus não escuta o pecador. Tá certo? Eu vou continuar lendo, depois eu procuro essa. Vamos lá. Então ele pede para fugir dessas coisas, da concupiscência, do amor ao dinheiro. Mesmo que você seja rico, trata o dinheiro subordinado a você, não a sua vida. A milite, como é lute, divulgue, a boa milícia, ou seja, milícia é uma multidão de pessoas trabalhando, né, na fé, com posse da vida eterna, boa confissão de muitas testemunhas. Mantenha-te diante de Deus, que de todas as coisas vivifica, e de que Cristo Jesus, diante de Pôncio Pilato, deu testemunho da boa confissão. Ou seja, Jesus, mesmo perante a morte, ele não mentiu, ele deu testemunho das coisas corretas. Que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da segunda vinda. Tá? A qual ao seu tempo mostrará bem-aventurado, único e poderoso Senhor e Rei dos Reis e dos Senhores,
Aquele que tem ele, só a imortalidade habita na luz irreversível. Ou seja, para você ser imortal espiritualmente, você tem que estar na luz, não na sombra, não fazendo nada errado. A quem nem homem dos homens, desculpa, a quem nenhum dos homens viu ou pôde ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ou seja, quem habita onde? Quem habita com os pais celestiais, que ele diz que ninguém viu, né? O seu poder eterno para sempre honra. Quem tem os pais celestiais, Jesus e os verdadeiros pais. Manda aos ricos deste mundo que não seja ativo, nem se ponha a esperança na incerteza da riqueza. Hoje sei, se agarra riqueza. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, delas gozamos. Gente, pensa uma coisa, alguém pode comprar o ar, alguém pode comprar o poder de respirar, o poder de estar vivo. Não, eles estão falando em humanoide, em tudo, mas não serão seres humanos, né? Serão máquinas guiadas por outro. Então, até beber de proveito teve que ter a semente. Todas as coisas vêm de Deus. Se Deus quiser, não há humanoide ou coisa alguma sobre a terra, né? Então, aí o poder da natureza destruindo um monte de lugares. E só quem pede a natureza é os pais celestiais, né? E o Messias. Que faça bem, enriqueça em boas obras. Olhe bem, enriqueça em boa obra. Se sua riqueza é em boa obra, se sua fortuna veio de modo corrupto, se preocupe. Se foi de modo lícito, não tem com o que se preocupar. Certo? Entendeu? Então, tem que ter... Faça as coisas de acordo com a vontade do céu. Repartindo de boa mente que seja comunicáveis. Ou seja, e reparta o que você tem, ajuda os outros. Certo? Ajude. E aí ele continua, quem entesourou para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa se apoderar da vida eterna. Quem pode comprar a vida eterna? Vou guardar isso porque eu vou viver eternamente. É muita ilusão. Tem cara podre de rico e podre de corpo. E botou o filho na mesma, um grande homem aí, botou o filho na mesma posição, é de outro país, né? Faz parte daquela cúpula do mal. E o filho está indo pelo mesmo caminho e ele não tem direito à vida. E quem mantém a vida é o espírito e não o corpo. Ok? Então temos que ter cuidado e manter nossa vida espiritual centralizada nas palavras de Deus. Ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado. Tendo horror aos clamores, vãos e os profanos e as posições falsas chamadas ciência. Muitos usavam a ciência como coisas que fossem absolutas sendo falsas. A qual, processando-a, alguns se desvia da fé e a graça seja contigo. Amém. Adiu. Quando você começa a se voltar para outras coisas, você se desvia da fé e você perdeu a fé, vou dizer de novo. Como Jesus diz, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Você perde a proteção divina, você perde a proteção contra acidente, você perde a proteção da família, você perde a proteção sobre magia, você perde tudo se você perde a proteção dos céus. O que nós temos que fazer é nos manter ligados às palavras de Deus, tendo cuidado o máximo com o que a gente fala, com o que a gente diz. Porque é muito, muito, muito perigoso as nossas palavras diante das pessoas, entende? Então vamos ter cuidado com o que nós falamos. E lembrar que é tudo possível, inclusive riquezas e bens, se nós tivermos ligado ao céu. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Nos manter do lado de Deus é nos manter da maneira correta, nos manter de maneira que quando as pessoas olharem para nós possamos ver coisas boas, não ruins. Nos manter do lado de Deus é saber que estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade dos céus, de acordo com a vontade dos verdadeiros pais. Não importa se seja pastor, presidente, reverendo, papa, bispo, padre, não importa. Se você está se auto-iludindo porque reza uma missa, ou mesmo que eu estivesse falando aqui e estivesse fazendo coisa errada, minha condenação veio pelos meus atos. Eu serei justificada pelas palavras e pelos atos. O que eu penso, o que eu desejo é muito perigoso se eu desejo mal aos outros. Eu desejo a justiça divina. Eu estou muito cansada de ver as coisas aí, eu desejo a justiça divina.
mas quem sabe o que vai acontecer não sou eu, é o Pai Celeste. Eu não sou dono da verdade, não sou dono do poder e glória de Deus, eu não sou dono da justiça divina, sou dono da justiça cósmica, que é a mesma divina. Então, o que é que a gente pode dizer? Entrega teu caminho ao teu Senhor, confiar nele e tudo mais ele fará. Então, deixa a ira na mão de Deus e Deus a transforma em justiça. Isso deixa o salmista, né? E serve pra gente, ok? Apesar do Velho Testamento não vigorar, você pode pegar os exemplos bons e ver os ruins que as pessoas fizeram, que falharam demais, para não ser repetido. Mas quando pregar, pregue na palavra de Jesus. Ok? Ou pegue na palavra dos verdadeiros pais. Então vamos orar. Boa tarde, bondoso Pai. Por favor, permaneça conosco nesse dia e que nosso dia de amanhã já seja planejado por vós, que nossa vida esteja sobre vossos cuidados, mas que também sabemos que temos responsabilidade sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre o nosso caminhar, falar e nos comportar. Que o Senhor possa verdadeiramente nos guiar para que não nos desvie de vós quando nossos pés trombarem com as pedras. Que nós não possamos cair, mas que possamos ultrapassá-la mesmo que ela nos cause dor. Por favor, permita que nós possamos ser fortes para vencer cada etapa. Às vezes o Senhor quer nos dar uma grande bênção, mas por causa de nossa palavra, de nossas atitudes, as bênçãos não chegam. Então, por favor, abra nossa mente e nosso coração para termos condição de compreender o momento que vivemos tão crucial. Para termos certeza, Pai, se o Senhor nos manteve até aqui é porque nos ama muito. Apesar de todas as dificuldades, de todas as coisas que cada um de nós já passamos, estamos aqui. Podemos te agradecer por mais um dia, por mais uma tarde, por mais uma semana que acaba amanhã. Desculpa, acaba sábado e que se renova num domingo. Então, que nós possamos estar sendo preparados para continuarmos do vosso lado, para que nosso andar, pensar e falar seja de acordo com vossa vontade, que possamos vencer a nós mesmos, porque às vezes nós somos nosso pior inimigo. Então, que nós possamos nos vencer, que possamos prestar atenção na nossa mente e no nosso coração. Abençoe todos que vão assistir agora e depois, e que possam refletir em vossas palavras, Pai. Te peço que nos guie sempre no seu caminho, em sua vontade, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Uma boa tarde a todos. Eu nem vou dizer amanhã eu volto, mas vou me esforçar para isso. Que o Pai Celeste guie cada um de nós. Muito obrigado. Boa tarde.